nessa aula de hoje a gente vai falar sobre... Ele falou em reflexão de interface simples, né? Ainda. Vamos continuar com a interface simples, mas agora a gente vai ter uma interface entre um meio transparente e um meio absorvedor. Isso inclui também metais, certo? Né? Ou seja, a gente vai ver como incluir também, né, generalizar para, mesmo que você tenha metais, a gente poder fazer a formulação, certo? A gente vai especificamente analisar o problema de reflexão em um meio condutor para incidência normal, só para a gente ver algumas características mais imediatas, fica mais fácil de ver. Mas é claro que a formulação que a gente tem vale para qualquer meio, tá certo? Então, o que a gente tem aqui? Suponha que você tem um campo incidente, uma onda, que refere a uma interface, só que o meio de entrada ele é não absorvedor e o meio seguinte, né, é um meio absorvedor, certo? Então, o índice de refração do meio N2 chamado de N barra, né, um índice de refração complexo. A parte real a gente chama de índice de refração, né? E a parte imaginária é o coeficiente de extinção, certo? A gente vai também definir aí, porque a gente está deixando em aberto, né, o fato dos meios também poderem ter alguma propriedade magnética, tá certo? Então, a gente vai definir esse parâmetro aqui, tá certo? Que é o quadrado de refração complexo, tanto no meio 1 quanto no meio 2. No meio 1 é a refração real. Ele vai chamar de permissibilidade. Não é nem permissibilidade, nem permeabilidade. É os dois, tá certo? Permissibilidade é um psi. Quando o meio é não magnético, a permissibilidade ela se transforma na permissibilidade relativa, certo? Se o meio é magnético e não elétrico, digamos, não dielétrico, as propriedades são as mesmas, a permissibilidade seria a permeabilidade relativa. Tá? Em muitas situações na área de ótica, a gente usa muito meios não magnéticos, tem então a permissividade relativa. A permissibilidade se transforma nisso, né? O quadrado de refração é a permissividade relativa. Então, para abrir a possibilidade para epsilon e mi quaisquer, a gente chama de permissibilidade, para ser uma coisa mais geral, certo? Ela vai ter a parte real imaginária, né? Por quê? Por isso a refração é complexa, no meio 2, e ela é dada pelo produto με epsilon sobre o valor do vácuo, né? Certo? Se o meio for não magnético, como eu disse, a permissibilidade se transforma no epsilon relativo, né? Tá certo? E aí a gente vai começar a lidar com coisas um pouco diferentes, né? No meio 1, vetor de onda, você não tem nada novo no vetor de onda. Você tem uma componente x do vetor de onda. Vamos olhar aqui o sistema de coordenadas, né? Essa aqui é a direção x. Aqui é a direção z, né? E y está aí entrando no quadro, certo? Y, né? Então, o vetor de onda do campo incidente e refletido, o campo incidente tem uma componente x do vetor de onda, kx, né? E uma componente K1, né? Que se chama de K1, né? Tá certo? Componente Z se chama de K subíndice, né? E o vetor de onda resultante é N1 vezes K0, certo? Então você tem, então, no meio 1, nada de novo, né? N1 K0 ao quadrado igual a Kx ao quadrado mais K ao quadrado. No meio 2, por outro lado, o Kx por conservação, né? Para satisfazer as condições de contorno. O Kx tem que ser o mesmo dos dois meios, então o Kx no meio 2 é o mesmo. Mas só que agora, a relação que se obtém, né, é Kx ao quadrado mais K2 complexo ao quadrado igual a esse número complexo ao quadrado. Por que K2 é complexo? Bom, porque a soma tem que dar um número complexo, certo? Então, quem fica complexo aqui? Bom, só a componente Z do vetor de onda no meio 2. O Kx não é, porque ele tem que ser igual ao Kx de entrada, né?
Então, como isso aqui é o xi, né, é a permissibilidade relativa, N2 é xi, que vale xi', né, menos J, xi, duas linhas. Então, a gente iguala aqui. Tá? Para K2, sendo K2 um número complexo, isso aqui é a equação número 2, né? Como K2 é complexo, você vai escrever ele como uma parte real. Deixa eu botar esse troço aqui dentro. E uma parte imaginária. Tá? Só as implicações disso quer dizer o quê, né? No meio 2, a dependência em Z é exponencial de menos J K N, né? K2Z, certo? Desculpe, NK0Z, né? Esse refração complexo, isso aqui vai dar exponencial de menos J na direção Z. Aliás, isso aqui está errado, né? Isso aqui não é desculpe, não é isso não. Na direção Z, aqui seria a componente Z do vetor de onda, que é K2, né? Então, isso aqui vai dar... E esse K2 chamou de um número complexo, né? Por isso que eu vou botar uma barrinha aqui, tá certo? Então, vai ser exponencial de menos J... Desculpa, pessoal, está tudo errado aqui. No meio 2 é exponencial de menos J, a dependência Z é menos J, K2, complexo Z. É assim que escreve, né? Isso aqui vai ser exponencial de menos J, parte real, parte imaginária, que é menos J, que dá exponencial de menos gama 2Z. Então, existe um decaimento exponencial já no meio 2, né, da amplitude do campo eletromagnético, certo? Certo? Porque o K2 ali tem uma parte... O K2 é complexo. Eu acabei de falar isso, né? Para satisfazer essa equação, sendo Kx real, isso aqui tem que ser complexo. Então, a gente escreve K2 como sendo menos J, porque é decaimento no meio 2. Se não seria mais J, seria amplificação, é decaimento. Né? Sinal negativo, certo? Bom, então o que nós temos? Dadas as propriedades do meio, que é a permissibilidade parcial imaginária, eu preciso determinar quem são K2 e gama 2. Né? Certo? Eu sei Kx como? Que Kx é quem? Kx vale, se isso aqui é um ângulo de incidência, Kx é o número de onda no meio 1, N1K0, projeção nesse ângulo aqui é seno de θ, né? Eu conheço, eu sei θ, eu boto o ângulo de incidência, sei as propriedades materiais, sei Kx. Se eu sei Kx, se eu sei as propriedades do meio 2, se eu sei a frequência, está aqui dentro, como meio de onda, então eu preciso determinar quem são esses componentes. Então, eu vou resolver essa equação, tá certo? Então, você tem aí K2 ao quadrado, é o quadrado desse número, que dá K2 menos gama 2, parte real, menos J2, gama 2, K2, parte imaginária. Do lado do primeiro membro fica xi' K0 ao quadrado. Está faltando. Esse Kx ao quadrado vai para lá, né? Menos Kx ao quadrado e a parte imaginária. Ou seja, a parte real está aqui, parte imaginária está aqui. Certo? Então, igualando parte real e imaginária, eu tenho um sistema de duas equações para determinar as incógnitas K2 e gama 2. Certo? K2 menos gama 2 vale isso, que está dando aqui, e 2 gama 2 K2 dá xi duas linhas K0 ao quadrado. Então, dado o Kx, que eu acabei de falar, né, sendo de θ, né? Vou tirar esse θ1 aqui. Acho que eu botei θ1 mesmo. Ângulo de incidência, né? Então, a gente resolve para gama 2 e K2. Resolve como? Ora, por exemplo, né? Pega a gama 2 aqui e substitui, né? Gama 2 igual a xi duas linhas K0 ao quadrado sobre 2K2. Joga aqui. Vai ficar K2 ao quadrado, 1 sobre K2 ao quadrado. Dá K2 à quarta, K2 ao quadrado, você tem uma equação biquadrática, tanto para gama quanto para K. E com isso você obtém as soluções. Certo?
Soluções que têm, ou seja, K tem que ser real, né? Gama tem que ser real, porque são parte real e imaginária do número complexo. Então dá essa função aqui, ó, complicadinha, tá certo? Mas aí tem muita informação, tá certo? Primeira informação, a diferença básica entre a parte A imaginária da componente Z do vetor de onda no meio 2 é esse sinalzinho positivo aqui, tá certo? Só isso. Né? Observe que o produto disso, né, vai dar essa propriedade aqui, K2 vezes gama 2 vai dar si do ar K0 ao quadrado sobre 2. Então, um quadrado perfeito aqui, mais e menos, certo? Se fizer as contas, vai dar certo. Né? Então, a diferença é essa. Tem esse fator aqui, si' menos N1 sendo θ1 ao quadrado, mais que si do ar ao quadrado, mais isso e outra menos, tá certo? Bom, então algumas propriedades a gente quer saber. Como é que a gente analisa a questão de reflexão interna total quando meio absorvedor? Antes, sem perda, era fácil, né? Passou daquele ângulo, daí a onda fica evanescendo do lado de lá, certo? Mas aqui não é mais tão óbvio assim, né? Lá, tá certo? O número de onda ele passava a ser puramente imaginário, certo? É isso que acontecia. A componente Z do número de onda era real, de repente passou da reflexão total e virar puramente imaginário, né? Aqui isso não vai acontecer, tá certo? Esses números existem parte real e imaginária o tempo todo, né? Quando não tinha perdas, certo? Só lembrando aqui, tá? Quando que si do ar era zero, isso aqui não tinha, esse número aqui, a raiz quadrada dele é o quadrado, dá ele mesmo, tá certo? Então, dá ele aqui dentro 2 vezes sobre 2, dá ele esse número aqui, né? Então, o K2 converge para a raiz disso aqui, ó, quando não tem perdas. Então, a transição para a reflexão total, quando ela existir, é quando isso aqui mudar de sinal, certo? Né? Quando isso mudar de sinal, né, só lembrando lá, né? Deixa eu fazer aqui, certo? Quando você não tem perdas, né? Que seja igual a N2, né? N isso é a fração do meio 2 ao quadrado, certo? Sem perdas. Então, que se vale N2 ao quadrado, né? Então, o que nós temos ali seria N2 ao quadrado θc ao quadrado igual a zero. Essa é a condição de reflexão interna total. Quando isso aqui vira zero, né? Quando não tem perdas, o K2 vira um fator, K0, esse número aqui, 2 vezes sobre 2, vai dar exatamente isso aqui, ó, K0, o que se linha, só que se linha é o N2 ao quadrado, né? Isso é a fração real, tá certo? Ou seja, o que acontecia? Quando existe a reflexão total, isso aqui é real. Daí, quando vai virar a reflexão total, isso aqui vira zero, certo? Então, você tem um ângulo de crítico seno de θc igual a N2 sobre N1, certo? É isso que acontecia. Né? Quando N2 é menor que N1, tem uma solução, certo? Então, tem reflexão interna total para N2 menor que N1. Então, quando não tinha perdas, era essa a condição. Ou seja, quando isso aqui mudasse de sinal, daí vira negativo, raiz quadrada do negativo dá o número imaginário. Só que agora é um pouquinho diferente, né? Agora, o número de onda meio 2 é mais complicado, porque tem as perdas aqui, ó. Então, a reflexão interna quase total, quando existir, é quando isso aqui mudar de sinal. O que acontece quando isso muda de sinal? Isso aqui muda para menos, né? Quando isso aqui muda de sinal, fica menos um número positivo. Isso aqui é um número negativo, fica mais. Então, K2 vira um número que tem a forma de gama 2, e gama 2 vira um número parecido com K2. Né? Então, o ângulo de reflexão quase total, certo? Ainda quando
essa funçãozinha aqui que está aqui dentro muda de sinal, certo? Né? Então, essa... Toda vez que nós faz isso, bicho, é impressionante. Que saco, velho. Aí. Mania de ficar querendo fazer um reconhecimento de caracteres que são desenho, né? Não consigo nem controlar aquele negócio. Estou tentando ler esse negócio. Ou seja, então observe, né? Essa função aqui, no caso sem perdas, dá claramente aquele ângulo crítico, e no caso com perdas, é uma transição de um regime para outro, certo? Para um ângulo de incidência menor que θc, em que isso aqui tem um sinal positivo, você tem uma F positivo, passou, F é negativo. Então, K2 vira γ2 e γ2 vira K2. Né? Bom, então, quem é esta transição, né? Observe, né? A transição ocorre quando N1 seno θ1 igual a xilinha. E xilinha é quem? A gente não mostrou aqui, né? Eu acho. Eu não coloquei aqui não foi? Deixa eu fazer aqui separado. Vamos ver aqui, ó. Xilinha menos J, que se duas linhas, é N menos J capa ao quadrado. Aqui está a coeficiente de inservação, coeficiente de extinção. Então, se elevado ao quadrado, vai dar N2 menos capa 2 menos J2 N capa. Daí, xilinha é quem? É N2 menos capa 2. Ou seja, xilinha tem tanto inservação quanto coeficiente de extinção contido nele, né? Certo? Então, a transição ocorre quando esse aqui muda de sinal e depende do xilinha, que depende do inservação e do coeficiente de extinção. Então, a condição de transição é essa aqui, tá certo? Deixa eu passar para cá. Quando fθc é igual a zero, então θc é arco tangente da raiz de xilinha, que é a raiz de N2 menos K2, sobre N1. Né? Tá claro, pessoal, isso aí? Tá, né? Então, esse é o ângulo. Agora mudou um pouquinho, né? Por causa da coeficiente de extinção, tá certo? Quando não tem, é N2 sobre N1. N do meio 2, que é o N, sobre N1. E é bom observar, né? Só vai ter alguma observação de transição de regime de baixa para alta reflexão quando N maior que capa. Meios não metálicos. Meios metálicos têm N menor do que capa. Tá? A gente já falou sobre Y. O epsilon de um meio metálico é negativo, a parte real. Ou seja, N2 menos capa 2 é negativo. Então, N é menor que capa. Então, aqui não vai ter essa questão. O que acontece no ângulo crítico? Vamos olhar as fórmulas aqui, certo? Isso aqui sai, né? Isso aqui sai. Isso aqui sai. Isso aqui sai. Certo? Então, ambos são iguais, né? K2 igual a γ2, que vale quanto? Xi duas linhas ao quadrado raiz da xi duas linhas, né? Sobre 2 raiz disso. Né? Mesma coisa para gama, K e gama são iguais na transição. Certo? Que é esse resultado aqui. Então, como é que esses parâmetros se comportam? Só para dar uma ideia. Isso aqui não é a reflexão, isso é as funções K para ângulo crítico, para um certo ângulo crítico, né? Em radianos aqui, tá certo? Isso aqui tem π sobre 2, né? Radianos, tá certo? Então, o K diminui, ele é significativo, tá certo? Digamos assim. Depende, né? Se o meio tem muita perda ou pouca. Pouca perda, isso aqui é o kappa. Então, o vermelho aqui é o K2, tá certo? Então, quando passou no ângulo crítico, o K2 fica pequenininho. É como se tivesse pouca oscilação, certo? Quase zero, né? E o gama, por sua vez, né?
a componente Z no número de onda é muito pequena, né? Mas passa a ser significativa quando você passa a transição. Tá? Se você variar o kappa para 0,1, aqui fica maior, né? O K2. Tá? O gama 2 está onde? Aqui está aqui, ó. Esse maior aqui, certo? Tá? Ora, se o oxígeno da linha fosse zero, ou seja, sem perdas, só para a gente fazer a correspondência, né? Abaixo da condição de ângulo crítico, o K2 vale esse valor aqui, e passou da zero, né? Porque K2 é a parte real. Como o número fica puramente imaginário, passou do ângulo crítico da zero, a parte real. E o gama, antes do ângulo crítico é zero, passou do ângulo crítico, o K2, a composição do vetor de onda fica puramente imaginária, então só tem o gama 2, né? Então aqui você tem reflexão interna quase total, tá certo? É isso aqui, mais ou menos, certo? Se você calcular um caso em que, acho que aqui N1 vale, o meio de entrada, N1 vale 1,5, né? Meio 2, um meio absorvedor que tem separação próximo do ar, mas tem pequena absorção, kappa. O que acontece para vários valores de kappa, né? Ângulo de Brewster, para polarização P, né? Certo? No caso de meios não magnéticos, né, nesse exemplo aí. Então, observe que reflexão total bem definida, sem perdas, né? À medida que você dá um pouquinho de perda, você perde, não tem essa transição abrupta mais, tá? Tem uma coisa que é quase total, né? Reflexão alta, reflexão baixa. Certo? Aí você vai perdendo, tá certo? O meio absorvedor, você começa a não ter mais reflexão total, né? Acima do ângulo crítico. Uma segunda questão importante é como é que se dá a refração no meio 2? Como é que a gente calcula o ângulo de refração no meio absorvedor, né? Certo? Bom, no meio 2, o vetor de onda, porque a refração tem a ver com plano de fase constante. Tá? Plano de fase. O plano de fase constante é aquele ortogonal a um vetor de onda geométrico, certo? A gente está falando de vetor de onda aqui complexo, né? Então a gente tem que tentar entender um pouco essa questão aqui, tá? No meio 2, o vetor de onda pode ser escrito como sendo uma parte que é devida à parte imaginária da componente Z do vetor de onda e uma parte que é real, né? Quem é esse carinha aqui? Deixa eu escrever aqui, tá certo? No meio 2, nós sabemos que a componente Z do vetor de onda vale K2 menos J gama 2, né? Então, o vetor de onda no meio 2, que a gente chama de K', é quem? É Kx a x mais Kz a z, mais K2 a z, isso é uma coisa, menos J gama 2 a z. Certo? Então, esse é o vetor que a gente chama de... Bom, então, na nossa notação, né, a gente botou aqui, para lembrar que esse vetor de onda é complexo, a gente botou um segundo símbolo, um barra aqui, né, para dizer que ele é complexo, certo? E um vetor, né? A nossa notação é essa. Esse vetor de onda complexo tem um vetor de onda real. Então, esse aqui é K' complexo vetor, é igual a K' real, que é esse bicho aqui sem a barra, certo? Sem a barra, aqui tem a barra. Esse aqui é o vetor total, menos J gama 2 a z. É isso que eu escrevi, certo? Se você for ver os campos E e H no meio 2, eles vão ter, os campos E e H no meio 2, eles vão variar com a coordenada Z, de que forma? Vão variar da forma exponencial de menos J, K' complexo, né? Escalar X, certo? Esse é o fator, a parte funcional do campo do meio 2.
É o vetor de onda que tem lá vezes x. Isso aqui vai dar o quê, né? Isso aqui vai dar exponencial de menos j k' x. Isso aqui vai dar o quê? Menos j, com menos j menos 1, gama 2z. Menos gama 2z. Então, o campo no meio 2, né, tem esse comportamento aqui, tá certo? Uma parte oscilatória e uma parte que é decaimento. Né? Quem dá informação de fase é essa parte aqui. A fase está aqui. Então, se você for olhar, onde é que é o plano de fase constante? O plano de fase constante é aquele ortogonal ao vetor real, K', que está aqui. Certo? Isso aqui só dá informação que a onda decai. Né? Na realidade, esse aqui é um tipo de onda chamado de onda não homogênea, onda plana e não homogênea. Né? A amplitude varia no plano de fase. Certo? Por exemplo, né? Uma onda tradicional onda normal, padrão. Aqui está o vetor de onda real, né? É isso? Então, esse plano aqui é o plano de fase constante. Nesse plano, o campo não varia, certo? Em qualquer lugar dele. Você bota x em qualquer lugar aqui. K, escala x é constante, sempre, né? Certo? Ora, no caso da nossa onda que está no meio absorvedor, como é que ela é, né? Tem esse vetor de onda real aí, K'. Aqui está um plano de fase, que eu chamo de plano de fase da onda, ortogonal a K' ao vetor real. Só que, bom, se essa onda não tivesse essas perdas, a onda não variaria, a amplitude não variaria nesse plano, certo? Só que tem um fator exponencial de menos gama z, né? Quer dizer que a essa distância z1, a amplitude vale uma, nessa distância z2, ela vale outra. Nessa distância z3 vale outra, certo? Então, a amplitude varia por causa desse fator gama 2. Né? Por isso que é uma onda plana inhomogênea. O plano de fase é constante, é um plano de fase, mas a amplitude realmente varia um pouquinho, certo? Varia com esse fator aqui exponencial. Mas quem determina a direção de propagação é o vetor real, essa parte aqui, certo? Então é ele quem vai dizer quem é o ângulo de refração, né? Para ele poder compreender bem. Certo? Então é isso que precisa determinar. Quem é esse ângulo, qual é o ângulo que esse vetor K' forma com o eixo Z. Isso aqui vai dar informação de variação da amplitude só. Quem vai dar informação de fase é isso aqui que dá a função cosseno desse argumento aqui, tá certo? Aqui está explicando. Bom, enfim, né? O ângulo de refração é Kx sobre... quem determina o ângulo de refração é a orientação desse vetor em relação ao espaço geométrico. Especificamente, você quer saber qual é o ângulo de desvio, basta calcular o seno de θ2 igual a Kx sobre o módulo desse vetor, que é a soma dos quadrados aqui. Né? Lembre-se que K2 é uma função complicada de θ, né? Certo? Eu acabei de falar, né? Isso aqui é a função de θ, né? Função complicada, né? E Kx é a função do ângulo de incidência. Isso aqui é a função do ângulo... isso aqui, na verdade, é θ1, né? A função do mesmo ângulo, tá certo? Então, o que nós temos, né? Só um minutinho, deixa eu ver uma coisa aqui. O que se obtém, né? É essa relação aqui, tá certo? Deixa eu escrever separadamente aqui. Seno de θ2, né? Eu vou passar para lá, tá certo? Vai ficar assim, ó. Seno do ângulo de refração é igual a Kx, né? Que
por sua vez é N1 K0 seno de θ 1, né, que é um ângulo de incidência. Eu só estou vendo aqui como é que eu estou chamando. Então, essa aqui é a lei de Snell, tá certo? Quando não tinha absorção, isso aqui me dava N2 ao quadrado K0 ao quadrado. Quando não tinha absorção, né, K2 era... Né, essa soma dos quadrados dá N2 ao quadrado, K0 ao quadrado, você tira N2 seno θ2 é igual a N1 seno θ1. Agora, isso aqui, esse K2 é uma função de θ. Então, aqui que nós temos aqui, essa relação é uma lei de Snell em que tem um índice efetivo do lado de cá. Isso aqui é proporcional a K0, tá? K0 vai cancelar, vai dar N1 seno θ1 de um lado, vai dar N efetivo de θ1 seno de θ2. N efetivo, porque antes seria N2, né? Como agora tem absorção, então você tem uma relação um pouco diferente. N2 seno θ2 igual a N1 seno θ1. Essa é a lei de Snell generalizada, né? Para o caso de um meio absorvedor, tá certo? É assim que a gente obtém. Quem é esse N efetivo? Bom, é só a gente calcular essas coisas. Isso aqui foi calculado em função do ângulo, da permissibilidade, parte real imaginária, né? Está aqui, ó. Aqui está a expressão, certo? Aqui está a expressão, né? Essa é proporcional a K0, certo? O Kx que aparece na expressão lá também é proporcional a K0, né? Kx ao quadrado é K0 ao quadrado de alguma coisa, vezes seno de θ, né? Vezes N1. K2, K0 ao quadrado. Então, K0 ao quadrado cancela, K0 tira a raiz, cancela, fica só um índice efetivo. Né? Então, você tem a lei de Snell generalizada agora para um meio com perdas, fazendo a interpretação adequada do plano de fase. Né? Só pela fase, ele seria um plano de fase constante, mas a amplitude cai porque tem um fator exponencial. Certo? Esse é o N efetivo. Então, para cada valor de θ de incidência, você calcula o ângulo de refração como? Calcula essa função, que não é difícil de calcular, né? Você sabe que se linha, que se duas linhas, etc. Bota um de incidência, calcula o valor efetivo, sabe o de incidência, sabe o índice de refração no meio 2, a parte real, né? Isso aqui é a parte real, tá certo? Isso aqui, na verdade, é para fazer direito, né? Isso aqui é para ser... Isso aqui está errado, bicho. Isso aqui está errado, isso aqui, rapaz. Espera aí, só um minutinho. Não, N1 seno θ1, isso aqui está errado. Não, isso aqui está errado. Totalmente errado. Isso aqui é seno de θ2 é igual a N1 seno de θ1, certo? Tá? Porque a lei de Snell foi modificada. Antes era N2 seno de θ2 é igual a N1 seno de θ1. Agora passou N efetivo, que é essa coisa aqui, seno de θ2 igual a N1 seno de θ1. Então você calcula um θ2 facilmente. Você calcula essa função, calcula isso aqui, está calculado a refração, né? A reflectância, certo? Pode ser obtida das tabelas que nós temos. Basta colocar um índice de refração complexo ou a permissibilidade complexa, né? Permissibilidade complexa, certo? Né? Eita gota. O que é aqui, rapaz? Vou botar aqui. Por exemplo, para a onda P, né? Vamos considerar meios não magnéticos para simplificar, né? Quando o meio é não magnético, o ângulo de Brewster existe só para meios não magnéticos, né? Aliás, desculpa, só para polarização P, certo? Então é Epsilon K2, que é a componente Z do número de onda no meio 2, que é o número complexo, menos Epsilon 2, que é isso aqui. A permissibilidade, como eu falei, virou permissividade relativa, certo? Relativa imaginária. Então você tem isso aí.
E com isso você calcula o módulo quadrático disso, você tem uma fórmula mais complicada, né? Por exemplo, quando gama é igual a zero, ou seja, quando você não tem essa parte imaginária, né? Não tem absorção. Quando você tem epsilon do ordem igual a zero também, tá certo? O ângulo de Brewster ocorre quando isso aqui dá zero, né? Certo? Quando não tinha perdas, isso aqui não tem, tá certo? Não tem esse termo aqui. Então, o ângulo de Brewster ocorre quando isso aqui dá zero, né? Ou seja, o ângulo de Brewster quer dizer reflectância nula. Agora, quando isso aqui dá zero, que é mais ou menos o ângulo de Brewster, a reflectância não é zero, é um valor mínimo aqui, que é esse valor que sobra aqui, tá certo? Tá? Então, você não vai ter um ângulo zero, uma reflectância zero, mas você vai ter um valor mínimo aí. A gente pode fazer algumas aproximações aí, tá certo? E calcula aí o ângulo, o valor mínimo, né? Dá mais ou menos isso aí. Então, para meio com perdas, o ângulo de Brewster é quando a reflectância é mínima, né? Certo? Vamos ver alguns gráficos aí, só para ver como é que é. Um meio que tenha ângulo de Brewster, né? Só para a polarização P, você observa que perda pequena, né? A perda vai aumentando, você vai subindo aqui. Esse valor, na realidade, ele também desloca um pouquinho, tá? O ângulo de Brewster sai um pouco do lugar, né? Não é aquele ângulo provavelmente sem perdas. Tá? Polarização S não tem ângulo de Brewster, né? Para esse exemplo de meios não magnéticos, tá? Aqui tem mais uns detalhezinhos, observe aqui, tem um deslocamentozinho do ângulo de Brewster, né? Aqui a gente pode ver melhor, tá certo? Ele desloca um pouquinho, né? Angularmente, certo? Bom, vamos só fazer mais uma análise aqui. Quando o meio condutor, o meio absorvedor agora é um metal, vamos considerar que você tem uma onda incidência frontal no meio condutor. Tá? Coisas interessantes acontecem, né? Vamos agora considerar que os meios são não magnéticos, né? Basta de falar em permissividade relativa. Né? Suponha que você tem uma onda que venha do ar, encontra o meio condutor. Como é que a gente calcula a reflexão, né? Se o meio condutor tem condutividade sigma, né? Bom, se for baixas frequências, a gente sabe que você pode representar a parte imaginária por essa função, a sigma sobre ômega epsilon, a gente já mostrou isso antes. Né? Isso aqui seria mais ou menos igual a 1, né? E o fato, a diferença realmente fundamental está nesse fator aqui, certo? Isso é em baixa frequência. Frequências óticas a gente tem que considerar todo mundo aqui, certo? Né? Mas em baixas frequências, quer dizer o quê? Micro-ondas, ondas milimétricas, a gente satisfaz essa condição. Vamos só dar uma ideia aqui, mais ou menos, quanto é que esse número, né? Para um bom condutor, a condutividade é 10/8. Se você considerar micro-ondas, quanto é que dá isso aqui? Você vai botar 10/8, epsilon é 10 a menos 12, né? Vezes 10 é 10 a menos 11. Ômega é 2π vezes 10 a nona. Dá 10/8 sobre 10 a menos 11 vezes 10 a nona, 10 a menos 2. Bom, dá esse número aqui, 10 a 9 mais ou menos, que é muito grande, certo? Então, para todos os efeitos, você pode desprezar isso aqui. Ó. Isso aqui é muito grande. A permissividade relativa de um bom condutor em baixas frequências, quer dizer, micro-ondas, é puramente imaginária. Você pode considerar. Né? Então, o que nós temos aí? Que o epsilon sobre epsilon zero é dado por essa expressão. E aí você pode determinar o N e o kappa. Certo? A gente destrincha aqui, né?
Para um bom condutor a baixas frequências, N e K são iguais, né? Isso aqui tem que dar zero, porque não tem parte real. Praticamente eles são iguais. Né? Você pode calcular... De onde veio isso aqui? Bom, se eles são iguais, isso aqui vai dar 2N2 igual a sigma sobre ômega epsilon zero, N2 igual a sigma sobre 2 ômega epsilon zero, N igual a raiz. Eles são iguais, então esse é o valor do índice de refração de um bom condutor, né? N e o K, tá certo? Se você tem incidência normal no condutor, então a coeficiente de reflexão é a diferença de índice sobre soma, certo? Fica simples a expressão, né? Para incidência normal, a coeficiente de reflexão é diferença sobre soma. Então, essa é a fração de entrada da 1 e do nosso meio, tá certo? Vale N barra. N barra é dado por essa expressão, né? As partes reais imaginárias, real e imaginária são iguais. E isso aqui é muito grande. Então, isso aqui vai dar quantos? N sobre N menos, né? Coeficiente de reflexão vale menos 1. Coeficiente de transmissão é 1 mais gama. Vou calcular, tá certo? Dá esse número aí. N é muito grande, né? Em relação a 1, fica N menos JK. N e K são iguais. E aqui fica, então, N menos JK, que é um índice de refração complexo, né? Que está aqui, certo? Como a gente conhece isso aqui, né? Lembrando que o N barra vale, isso aqui vale N raiz de 2 exponencial de menos J pi sobre 2, né? Não é isso? Não, pi sobre 2 não. Pi sobre 4, né? Cosseno pi sobre 4 dá 1 sobre R de 2, com R de 2 cancela. Seno também dá 1 menos J, certo? Então, essa refração pode ser escrita assim. Então, 2 sobre N vai dar 2 sobre N raiz de 2, isso aqui, ou seja, dá esse valor aqui, que é muito pequeno, né? Porque N é muito grande, então o coeficiente de transmissão é desprezível, tá certo? Daí você pode calcular os campos, né? Usando o índice de refração complexo, né? Campo incidente é dado por essa expressão. Campo refletido coeficiente de reflexão é menos 1, né? Dá menos aqui, ó. Menos a 0. Fator de propagação muda de sentido, fica mais. E o campo H fica... Só você calcular aqui o sentido do fluxo, né? AX com AY dá AZ, com menos dá menos AZ, fluxo, a onda refletida. E o campo total no meio 1 é essa onda, soma desses dois, certo? Mais a linha, duas linhas, né? Que dá, se você for ver aqui, né? Dá 1 vezes exponencial de J ômega T, parte real, né? Dá uma onda estacionária, né? Certo? Onda estacionária. Deixa eu consigo pegar isso aqui e ver essa simulação. Deixa eu ver aqui. Edit. Deixa eu ver se ele deixa aqui. Aqui eu posso. Deixa eu pegar aqui e copiar. Ah, rapaz. Bolas, velho. Bora, rapaz. Oxi. Eu falo, peraí. Fica uma bestalhada esse negócio, cara. Ele pode fazer uma ação que ele fica querendo fazer outra coisa. Estou querendo copiar esse negócio aqui, ó. Pronto. Ctrl C.
Vamos ver essa simulação, né? Essa onda estacionária. É isso aí. Onda estacionária é assim, né? Ela está amarrada, tá certo? Ou seja, aqui na parede, digamos que a parede está aqui, ou aqui mesmo, tá certo? O campo tangencial é nulo, né? Pô, bicho. O campo tangencial é nulo. O que aconteceu agora? Então a onda fica estacionária, tá certo? É seno vezes seno, né? Aquela função lá, certo? Fica isso aí, né? Não é uma onda viajante, né? No caso, se você somar os dois campos da onda estacionária, né? Certo? Muito bem. Deixa eu voltar aqui para os comentários. O campo H, por sua vez, tá certo? É uma onda que tem um máximo. Isso aqui está errado, é gradual. Eu acho que quando eu faço o transporte dessas ondas de aula, elas perdem alguma informação. H mais H do Arlindo, aqui no caso, né? Então aqui fica, no caso, a função cosseno, né? Fica 90 graus fora de fase no espaço, em relação em Z igual a zero dá máximo, né? A outra dá zero. Certo? O campo elétrico tangencial dá zero e o campo H dá máximo. Né? Certo? E no condutor, né? Como é que fica o campo no condutor? Bom, aí você calcula o campo transmitido, que é a consciência de transmissão, que vale raiz de 2 sobre N, né? N é a parte real do índice de inflação. Aqui tem aquele fator, né? Isso aqui é um índice complexo, né? Apareceu aquele fator aqui na frente. E aqui aparece a parte real imaginária do índice de inflação, né? Que tem o mesmo valor, N, né? Parte real imaginária. Então tem uma parte amortecida e uma parte oscilatória, certo? E a gente pode calcular aí os campos, né? Então o campo elétrico, observe, né? É muito pequeno dentro do condutor, tá certo? Tem um fator N embaixo. E decai exponencialmente, né? Mas propaga, tá certo? Propaga e decai. O campo H, por sua vez, se você for calcular, o que é curioso aqui, né, é que o campo H não é zero, certo? Quer dizer, ele não é pequeno, né? O campo elétrico começa pequenininho e decai exponencialmente. O campo magnético começa no tamanho normal, tá certo? Porque as coisas cancelam aqui. Né? O tal com o N aqui cancela, aquele fator que aparece no campo, e você não tem uma amplitude pequena. A amplitude do campo porque o campo H tangencial é o quê? Contínuo. Certo? Se ele é máximo do lado de fora, ele é máximo do lado de dentro. E vai decair exponencialmente. Né? E aí você tem o campo H, né? Tanto a expressão para o campo E quanto para o campo H. Eu quero mostrar essa simulação desses campos, porque é interessante, certo? É curioso, né? Tem uma curiosidade interessante para mostrar para vocês, certo? Deixa eu botar de volta aqui o edit para copiar esse link. Deixa eu ver se eu consigo. É isso aqui, ó. Bom, isso aqui eu vou mostrar isso aqui também, só para mostrar como é que é o campo elétrico e magnético, tá? A diferença de um para o outro, certo? Rapaz, estou clicando várias coisas ao mesmo tempo aqui. Pronto, esse aqui é uma ilustração interessante, certo? Deixa eu parar aqui. Eu estou aumentando aqui a condutividade, certo? Do condutor, né? Isso aqui é o campo magnético dentro do condutor, à medida que você aumenta a condutividade, certo? Não, esse é o campo elétrico, desculpe. Esse é o campo elétrico. Então, o campo elétrico, à medida que você aumenta a condutividade, então, você tem, logo o campo cai, né? Dentro, né? Ele começa com amplitude pequena, tá certo? A penetração diminui e a amplitude do campo elétrico também diminui, né? Penetra cada vez menos. Agora, olha o campo magnético, certo? A diferença fundamental. Ele começa com amplitude alta e você vai aumentando a condutividade, essa amplitude não muda, né? A penetração que cai. É diferente, né? Então, o que acontece é que o campo fica praticamente, o H fica concentrado na superfície.
né? Certo? Por isso que a gente fala em corrente de superfície, né? Porque o campo está tão na superfície que é como se fosse uma corrente superficial, né? Bom, essa é uma simulação, e tem essa outra aqui que mostra uma coisa interessante, como é que realmente o campo se comporta, né? Certo? Isso aí é a reflexão, a onda estacionária e a onda que entrou no condutor, certo? Parece que ela oscila mais lentamente aqui dentro, não é isso? Não parece? Mas é só ilusão de ótica, tá? Ela está oscilando na mesma frequência de oscilação dessa onda incidente aí. Porque você tem que olhar aqui, certo? Parado aqui, tá certo? Nesse plano, você olha num plano desse, Z constante, daí você vai ver que a frequência é a mesma. Não dá para perceber direito. Você tem que ver como é que a amplitude varia num plano constante. Você vai ver que vai estar na mesma frequência. Mas não parece, né? Porque uma onda que cai exponencialmente, que oscila, dá a sensação que ela é lenta, né? Por causa dessa queda que ela tem aí, tá certo? Né? Ok? Eu acho que a gente para por aqui hoje. Né? Eu queria falar em termos de meios absorvedores, as características principais. Primeiro, reflexão é quase total, existe um ângulo de transição quando tem reflexão total. Né? Ângulo de Brewster não é mais a condição de reflexão zero, agora é a reflectância mínima. Né? Ângulo de Brewster também varia um pouquinho, né? Com a parte imaginária do índice de refração complexo. Certo? E refração, ela pode ser ângulo, né, de refração, tem que ser levado em conta o vetor de onda real que está no meio 2. Porque o plano ortogonal desse vetor de onda real é o plano de fase. Então, é o ângulo desse vetor com eixo Z que determina o ângulo de refração. Né? Porque o vetor de onda é complexo, então você tem que ver o que aquele número complexo significa, certo? Para poder entender isso. Né? Ok? Então, paramos aqui.